Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre rochas e minerais. Isso mesmo, nós já sabemos o que são rochas, nós já sabemos o que são minerais. Nós conhecemos os três tipos de rochas: ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. E a partir de agora nós vamos aprofundar esses conteúdos, conhecer um pouquinho mais. Ou seja, nós precisávamos conhecer esses assuntos, o que é uma rocha, o que é um mineral, como eles se juntam, como eles se agregam aos milhares de anos, formando as rochas. E a partir desse conhecimento prévio, nós aprofundarmos e conhecermos mais coisas legais sobre as rochas. Então vamos começar? Eu apresento para você o objetivo dessa aula, que é descrever o ciclo das rochas. Como assim, ciclo das rochas? Você conheceu, você aprendeu que nós temos rochas, tipos diferentes na natureza. E que tem uma, mais especificamente, a metamórfica, que ela resulta da transformação de outras. E isso é o ciclo. Mesmo que elas demorem milhares e milhares e milhares de anos para serem formadas, uma pode virar outra. Isso é o ciclo. Esse movimento que elas têm na natureza. Mas não é um movimento de se deslocar, esse movimento associado às transformações, à sua formação. Então vamos observar a primeira imagem? O que você observa aí? Fabiano, é grama, é solo. Bom, embaixo nós temos o quê? Rochas. Agora eu pergunto para você. Você já pensou em tudo que existe e acontece abaixo dos seus pés? Você já parou para pensar? Você já estudou sobre a litosfera, que é o conjunto das rochas e do solo que forma o nosso planeta. Conhecemos a crosta terrestre mais superficial, manto e núcleo. Conhecemos os vulcões, que têm o magma no interior, lava no exterior. Os tipos de rochas. Olha quanta coisa sobre o solo, o local que nós pisamos, você aprendeu. Agora eu pergunto, você já parou para pensar em todos esses processos que estão acontecendo? Por isso que eu coloquei essa grama. Porque a gente brinca, a gente caminha num parque, faz um piquenique, senta nessa grama e para pensar o que está acontecendo abaixo da gente? Muito provavelmente não. Eu vou dar um tempinho para você pensar em todos esses processos, desde a origem de uma rocha, as suas transformações e até na utilização delas no nosso cotidiano. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Então, você parou para pensar em tudo o que acontece debaixo dos seus pés? Provavelmente não. Desde então da origem, da formação das rochas,
a utilização, a extração dessas rochas. Olha quanta coisa acontece debaixo de nós e nós não sabemos. Por isso é importante estudarmos sobre as rochas e os minerais. Bom, o planeta Terra está em permanente modificação, transformações. Lembram? Nós já conversamos sobre isso. Transformações mais rápidas e transformações mais lentas. Enchentes, avalanches, terremotos, deslizamentos de terra são exemplos e eles transformam o ambiente. Lembram quando nós falamos de tsunamis, terremotos, vulcão entrando em erupção? São modificações muito rápidas, muito intensas do nosso planeta. Então aqui eu trago alguns exemplos para vocês. No primeiro, uma enchente. No segundo, um terremoto. E no terceiro, um deslizamento de terra. Perceba como muda a paisagem, como muda o nosso planeta. Mas há transformações bem lentas, porque os exemplos que eu dei para você anteriormente são mudanças, transformações rápidas. E aquelas lentas nós praticamente não conseguimos acompanhar, porque demoram o quê? Milhares ou até milhões de anos para acontecer. E se eu falar para vocês que as transformações das rochas são modificações bem lentas, vocês acreditam? Claro, com certeza! Quando o vulcão entra em erupção e forma uma rocha magmática do tipo intrusiva, é muito lento. A rocha sedimentar, os sedimentos um sobreposto no outro, muito lentamente. E a modificação de uma rocha magmática ou sedimentar para metamórfica, graças à temperatura e pressão, também é muito lenta. Então nós estudamos, nós conhecemos transformações rápidas, bruscas, nós sentimos, nós percebemos. Só que as lentas nós não percebemos. E um exemplo são as transformações que acontecem com as rochas. Reparem bem nessa imagem que eu apresento para vocês. É um ciclo. Quando nós temos essas setas, indicam esse movimento. Lembra que eu falei para vocês? Não é que a rocha vai se mover. Esse movimento está associado com as mudanças, as transformações que acontecem com elas. Então, enquanto vocês observam bem esse esquema, escutem o que eu vou falar. É o caso das rochas, uma transformação lenta, que passam por um contínuo e complexo ciclo de transformações, de mudanças, conhecido como ciclo das rochas ou ciclo que? Litológico, que vem de litosfera. Então, se nós percebermos nessa imagem, nesse esquema, nós temos o vulcão. Quando ele entra em erupção, o que ele libera mesmo? Magma, externamente lava. Resfria, forma o quê? Uma rocha magmática, isso mesmo. Essa rocha magmática ela pode se fragmentar, quebrar, formar sedimentos. Se formou sedimentos e vão se acumulando, forma a rocha sedimentar. Lembra que graças a temperaturas muito elevadas ou grande pressão, rocha magmática ou sedimentar vira uma rocha metamórfica. Isso mesmo. E se eu falar para vocês que a rocha metamórfica, dependendo da temperatura, ela pode voltar a ser uma rocha magmática? Isso é um ciclo, é uma coisa vira outra, é uma coisa transforma-se em uma outra. Agora que a gente já observou esse ciclo, o ciclo litológico, nós vamos para a nossa primeira atividade. Diz assim, a imagem ao lado representa o ciclo das rochas, também chamado de ciclo litológico, porque tem a ver com a litosfera. Identifique as rochas representadas no ciclo pelos números 1, 2 e 3. Então, para resolvermos essa atividade, nós temos que analisar bem ela. Então, vamos lá ver juntinhos. Nós temos o número 1, o número 2 e o número 3, que indicam os 3 tipos de rochas que nós já estudamos. Reparem nos sentidos das setinhas. É um ciclo. Nós temos então aqui, embaixo, o magma. Onde será que o magma está? Esse magma vai sofrer alguma coisa. Vai virar uma rocha. Essa rocha pode sofrer erosão, formar sedimentos. Que rocha está associada a isso?
Quando eu tenho aumento, olha lá, pressão e temperatura, vai formar uma rocha. Então, as palavras que estão nesse ciclo, juntamente com o sentido da flechinha, vai indicar, vai ajudar a descobrir que tipos de rochas nós estamos formando. Então, vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos para a nossa atividade. Não precisa fazer o desenho do ciclo no seu caderno, mas se você quiser, não tem problema. Então vamos reconhecer as rochas? Eu vou colocar a resposta já e nós vamos analisando ponto a ponto. Então o número 1 diz que é uma rocha sedimentar. Por que é esse tipo de rocha? Vamos localizar o número 1 aqui. Percebam a flechinha, a setinha que vem antes. Sedimentos. A flechinha que veio antes, erosão. Ou seja, eu tenho uma rocha, vento, chuva, frio, calor fragmenta, quebra essa rocha, formando pequenos fragmentos, sedimentos. Esses sedimentos vão se depositando lentamente um sobre o outro e forma número 1, rocha sedimentar, isso mesmo. Percebam que o número 2 tem duas flechinhas chegando, escrito a palavra pressão e temperatura, vindo do 1 e vindo do 3. Lembra que eu tenho rocha sedimentar e rocha magmática, que graças à ação de altas temperaturas e da pressão, se transformam numa outra rocha metamórfica. Então, número 2, rocha metamórfica. O que ajudou a descobrir? Porque ela veio das outras duas, mas graças à pressão e temperatura. E qual rocha que faltou? Número 3, a magmática. Como que eu sei que eu ia acertar que era a rocha magmática? Repare aqui embaixo. Magma, aquele material quente e pastoso que sai do interior do vulcão. Ele foi arrefecido, né? Ou seja, foi resfriado, formando então a rocha magmática. Se você errou, não tem problema. Você vai consertar, você vai apagar e colocar a resposta correta. Mas você viu que legal esse ciclo? Como as rochas vão sendo originadas na natureza? Na sequência diz assim: então as rochas são continuamente formadas. Por isso que é um ciclo, não é uma coisa que acabou. Embora é muito lento, demora milhares e milhares de anos, mas é um ciclo contínuo. Sempre temos essas origens e essas transformações. Ou seja, as rochas sofrem mudanças e passam por destruição e reconstrução. Então, uma rocha metamórfica, ela pode ser destruída pelo calor, por exemplo, do magma e voltar a ser uma rocha magmática. Ela foi o quê? Reconstruída. O magma, ao resfriar, forma o quê? Rochas magmáticas ou ígneas. Intrusivas. Lembra? Magma no interior. Vamos reparar aqui no desenho? Então eu tenho como cinza a crosta terrestre e alaranjado magma ou lava.
Quando eu digo intrusiva, internamente, então é lento. Mas agora, quando a lava, que está externamente, ela resfria, ela dá origem a rochas magmáticas ou ígneas extrusivas, externa. Então, aqui nesse desenho, nós temos as duas formações. A origem é a mesma, do vulcão, o magma. No interior, intrusiva, no exterior, nós chamamos de lava extrusiva. E as rochas magmáticas? Sobre a ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, elas se decompõem, elas se destroem, elas se fragmentam e vão formar o quê? Sedimentos. Então percebam que não é direto uma rocha magmática virar uma rocha sedimentar. Não, isso é muito lento. Ela vai se fragmentando, ela vai se quebrando em pedaços cada vez menores. E as suas propriedades e as suas características vão mudando. Esses sedimentos vão se reunindo, vão se reagrupando e formam a rocha o quê? Sedimentar. Por isso que nós vimos lá no texto, que as rochas estão nesse ciclo constante de desconstruir e reconstruir. E nós percebemos neste esquema isso. A rocha ígnea ou magmática forma a metamórfica e vice-versa. A metamórfica forma a sedimentar e vice-versa. Sedimentar forma a ígnea ou magmática e vice-versa. Reparem no sentido das setinhas. Então, é um constante desconstruir e reconstruir, porém, muito lentamente. Então, esses sedimentos do fragmento da rocha magmática vão se acumular e elas originam o que mesmo? Rochas sedimentares, isso! Então, rochas magmáticas e sedimentares podem também ser transformadas pela ação de dois fatores, altas temperaturas e pressão, que vão dar origem ao terceiro tipo de rocha, a metamórfica. E nós observamos novamente esse esquema dessas transformações lentas que acontecem com as rochas. Então, as rochas metamórficas também sofrem desgaste e podem participar da formação de rochas o quê? Sedimentares. Então, se vento, chuva, as intempéries da natureza fragmentarem essas rochas metamórficas, embora é um pouco mais difícil porque elas são muito resistentes, mas acontece, se elas são fragmentadas, formam sedimentos, vão originar num futuro rochas o quê? Sedimentares. As rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas podem ser levadas para regiões mais profundas da nossa crosta terrestre. Quando elas chegam junto ao manto, onde nós encontramos um material quente e pastoso, vai compor o magma. Ela vai ser destruída e, se for resfriada, forma uma rocha magmática novamente. Olha que legal esse esquema. Mostra esse construir, desconstruir, esse movimento, esse ciclo das rochas na natureza. Então, esse esquema que eu apresento para vocês é o ciclo litológico, o ciclo das rochas. Percebam no centro o magma. Esse magma, então se eu tenho uma rocha sedimentar e ela chega até o manto, se junta ao magma. A rocha magmática, ela pode resfriar, né, desse magma. Uma rocha metamórfica, se ela chegar novamente ao manto, vai se incorporar ao magma. E nós temos em volta essa movimentação, que a rocha magmática, ao se fragmentar, sedimentos, forma uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar pode, graças à temperatura e pressões elevadas, formar a metamórfica. Repare na rocha magmática, também alta temperatura e pressão, formar a metamórfica. E a rocha metamórfica, ela pode se fragmentar, ter os seus sedimentos e originar a rocha sedimentar. Parece confuso, mas não é. As setinhas vão indicar essa transformação, essa mudança, essa nova origem. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno.
Retornamos e depois eu quero ver esse esquema, esse ciclo bem caprichado no seu caderno. Vamos para a próxima atividade? Número 2. Identifique as rochas com base nas características apresentadas abaixo. Eu vou dar uma dica. São 3 rochas. A, B, C. São 3 características. Originam-se após as rochas sofrerem aumento de pressão e temperatura nas partes mais profundas da crosta. Que rocha é essa? Letra B. Formadas pelo resfriamento e solidificação do magma, material fundido proveniente do manto. Que rocha é essa? E letra C. Formadas pela acumulação de fragmentos de outras rochas. Que rocha vai ser essa? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Essa atividade é muito simples, muito fácil por causa de palavras-chave. Vamos dar uma olhada? Na letra A, qual é a palavra-chave? Aumento de pressão e temperatura. Essa foi a dica. Na letra B, resfriamento e solidificação do magma. Magma é a palavra-chave. E na letra C, acumulação de fragmentos, sedimentos. Então vamos ver as respostas? Letra A, rocha o quê? Metamórfica, aumentou a pressão e a temperatura. Metamorfose, transformação. Letra B, falou em magma, rocha magmática. E a letra C, falou em fragmentos, pedacinhos, sedimentos, rochas sedimentares. Isso mesmo, parabéns para você que acertou o exercício. E o que vimos na aula? A formação das rochas, no seu grande ciclo, no ciclo das rochas e no ciclo litológico. Nessa aula, nós aprofundamos os nossos conhecimentos sobre rochas e minerais. Espero que vocês tenham gostado e até breve.